Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Jesus indica a maneira de rezar. São muitas as passagens onde Jesus dá algumas orientações sobre a oração. E mais do que isso, no Evangelho, Jesus sempre é o próprio modelo de oração. Mas ao ensinar-nos a rezar nesse trecho do Evangelho de São Mateus, em primeiro lugar, ele nos faz cair na simplicidade da oração. Não multiplicar as palavras. Não ter preocupações exageradas com a oração no sentido de que fosse um discurso, no sentido de que fosse talvez um ato de informar Deus da nossa situação, ou de contar para Ele do que é que nós precisamos, ou de falar para Ele o que é que nós achamos que Ele precisa fazer. A oração não é feita para mudar Deus. A oração é feita para que nós nos coloquemos diante dele. A atitude de oração é maior do que a própria oração. Rezar independe da nossa condição, do lugar onde estamos, até mesmo do que nós vamos dizer para Deus. Ainda bem que é assim. Que tristeza seria se a nossa oração dependesse da nossa capacidade de conhecer o catecismo, de saber teologia, de ser muito inteligente para fazer um texto, para compor uma oração. Que tristeza seria se a nossa oração dependesse de nós, exclusivamente. São Paulo nos diz que o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem o que pedir a Deus. E é o Espírito de Jesus que está em nós que nos leva a dizer Abá, Pai. Então a oração é uma atitude. Querer rezar já é rezar. Portanto, Jesus, em primeiro lugar, tira de nós aquilo que poderia ser a nossa falsa segurança da nossa oração. E depois disso, ele não nos deixa sem uma grande ajuda, que é rezar conforme as palavras que ele mesmo nos diz para usar na oração, a oração do Pai Nosso. Não sei quantas vezes você já parou para pensar nisso. O que significa rezar ao Pai usando as palavras que o Filho de Deus nos ensinou a usar? Não pode existir oração mais adequada do que aquela que o próprio Jesus nos ensinou e que nós rezamos em todas as missas e que nós, como cristãos, como bons católicos, deveríamos rezar muitas vezes, todos os dias, no mínimo 3 vezes, para repetirmos ou para tentarmos repetir a oração no modo como Jesus rezou. Agora, é claro que a oração do Pai Nosso é uma oração difícil, fácil de pronunciar, difícil de pronunciar de coração.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Diferente de quem chega para Deus dizendo exatamente qual é a vontade que deve prevalecer, o que deve ser feito. Perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos os outros. Ter coragem de chegar para Deus e dizer: meu Deus, se o Senhor me perdoar do jeito que eu perdoo os outros, está ótimo. É necessário que a gente, então, comece a viver primeiro para depois rezar. Ou que, ao mesmo tempo que a gente reza, a gente se ponha na prática da oração que nós estamos fazendo. É uma oração desafiadora, comprometedora. Mas, como diz São Paulo, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. E o próprio Jesus nos mandou rezar desta maneira. Então, eu sinto uma necessidade, assim, de agradecer muito a Deus por esta passagem na qual o próprio Jesus nos dá esse tesouro, que é a oração do Pai Nosso, chamada a oração do Senhor. Agradecendo a Ele, porque além de tudo que fez na obra redentora, ainda nos socorreu na nossa fraqueza, na nossa dificuldade de rezar. Talvez a gente pudesse colocar o coração diante de Deus e rezar o Pai Nosso, sempre dizendo: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, tu sabes do que eu preciso. E eu rezo com as palavras que tu mesmo me ensinaste a pronunciar. Esta oração tão bela. Não é uma oração, é a oração do Senhor. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, sobre os povos que vivem na sombra da morte, fazei brilhar o sol da justiça que nos visitou, nascendo das alturas, Jesus Cristo, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.